Entrar no camelo. Se você quer ver a morte de um texto bíblico e o nascimento de uma mentira, então tire o texto do seu contexto. Um versículo bíblico sozinho, isolado, usado para criar uma regra ou doutrina, serve apenas para afirmar a vontade do pastor, missionário ou pregador, mas nunca vai afirmar a vontade de Deus. Não será a boca de Deus falando, e sim apenas uma citação bíblica sem iluminação, como se a pessoa estivesse colocando as palavras na boca de Deus, e não o contrário. Quer um exemplo? No início do ano, a gente ganha inúmeros calendários com belas paisagens. Alguns até vêm com citações bíblicas. Um desses que vi citava o seguinte texto de Mateus, capítulo 4, versículo 9. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Seria um belo versículo, usado para dizer que se adorarmos a Deus, Ele nos dará tudo. Mas o criador do calendário esqueceu de ver que quem falou essa frase foi Satanás e não Jesus. Estava fora do contexto, então parecia um verso lindo, significado poderoso. Talvez seja a preguiça de ler a Bíblia, ou essas pessoas só pegam a caixinha de promessa que já vem sem contexto nenhum e colocam lá. Engraçado, mas eu nunca vi uma caixinha de chicotadas. Quem compraria, né? A Trinity Broadcasting Network, que é a maior rede de televisão cristã no mundo, estava entrevistando um dia um desses líderes de ministério. Na entrevista, ele dizia que a vida dele era baseada no que chamava de vida versículo. No caso dele, que tinha nascido em 1926, a sua vida versículo era Mateus 19:26, que diz: com Deus tudo é possível. Aí ele disse: foi Deus que me mostrou esse versículo, porque nasci em 1926. Então o repórter ficou intrigado com essa teoria. Ele pegou uma Bíblia rapidamente e disse: eu nasci em 1934. Minha vida versículo deve ser Mateus 19:34. Quando abriu a Bíblia, descobriu que Mateus 19 tinha apenas 30 versículos. Na mesma hora, ele pulou para o livro de Lucas e estava escrito: o Senhor precisa dele. O repórter ficou emocionado e disse: o Senhor precisa de mim, o Senhor tem necessidade de mim. Minha vida versículo é maravilhosa. Eu nunca tive uma vida versículo antes, mas agora o Senhor me deu. Oh Jesus, aleluia! E toda a plateia presente no estúdio começou a aplaudir, gritar, assoviar. Então, quando eles silenciaram um pouco, a esposa do líder subiu no palco e disse: espera um minuto, querido, você não pode usar esse versículo, ele está falando de um burro. Eu encerro esse vídeo apenas dizendo a você: cuidado, você pode estar se colocando no lugar de um burro porque está com preguiça de ler o texto todo e aceita qualquer regra ou profecia que se baseia num versículo ou na metade dele. Texto fora do contexto é pretexto para heresia, para engano. Se você gostou desse vídeo, curta para que possamos fazer mais vídeos desse assunto. Compartilhe no Facebook para abrir os olhos daqueles irmãozinhos que acreditam em tudo. E se inscreva em nosso canal no YouTube para que toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você seja avisado e venha nos prestigiar. Que Deus abençoe a sua vida.